Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer um pequeno esquenta agora de 1, 2, 3 minutos e daqui a pouco nós estaremos dando início à nossa primeira Santa Ceia online. A primeira Santa Ceia online da nossa história, da história da Igreja Quadrangular da Comunidade do Prado. Vá se arrumando aí na sua casa, no seu sofá, na sala, no quarto. Convide as pessoas, prepare o suco de uva, prepare os pedacinhos de pães, vá se preparando. Enquanto isso, cante conosco. Se queres a queres a paz, creia nele. Se queres o amor, também creia nele. Se queres a vida, creia e permaneça nele. Sejam bem-vindos a todos que estão chegando agora, a todos que estão acessando a nossa live. Que o nosso coração esteja disposto a receber o que o Senhor tem a nos entregar nesta noite. Não importa se estejamos distantes uns dos outros, o Senhor está conosco, o Senhor está aqui, o Senhor está aí também com você e sua família. Vamos continuar louvando, adorando, rendendo graças a Deus, porque Ele está vivo, Ele está em mim e Ele está em você, na pessoa do Espírito Santo. Sua graça se derrama sobre mim.
Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Este homem é Jesus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem parar. Deus vai te atravessar e você vai encontrar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar este homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Ele é o homem que pode fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o quê? O hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem parar. Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel, Como Israel, que o mar atravessou. e no nome do Senhor, O Senhor, o hino de vitória. do outro lado. Do outro lado cantou.
Talvez você esteja diante de um mar vermelho, de lutas e de problemas. Eu quero lhe afirmar, Ele abre o mar. Não importa o que passou, não importa o passado. Você vai entoar. Você vai passar do outro lado. Quando estiver, de novo, as vozes e a bateria, estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem, invoque este homem, ore a este homem. Não tenha medo do que vem atrás. Deus vai te atrás e você vai entoar o hino. Todos juntos agora. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo. Tu passar, faça como Israel, e no nome do Senhor, de vitória, do outro lado cantou, do outro lado cantou. Você vai cantar quando tudo isso passar. Você vai cantar. Você vai celebrar, você vai comemorar a sua vitória. Quando estiver frente ao mar, chame. Pega a sua Bíblia. Talvez você já esteja com ela ou a acesse no seu smartphone. E vá ao livro de Salmos, vá ao capítulo 127. Salmo 127. E leia comigo. Cântico dos degraus de Salomão. Verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado ou feliz o homem ou a aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Nós temos em nossas mãos o Salmo 127. Ele é chamado de Salmo dos degraus. Também você pode ouvir alguém chamá-lo de Salmo das peregrinações, ou Salmo das romagens, referindo-se às romarias. Este é o 8º Salmo de 15 que começam desde o Salmo 120 e vão até o Salmo 134, que são considerados pelos judeus como salmos a serem cantados, a serem recitados durante as peregrinações
durante as romarias que os judeus faziam à época, de sua cidade natal até a cidade do templo, até Jerusalém. Esse salmo ele é atribuído a Salomão. Isso é muito importante para nós entendermos a sua aplicabilidade. Ele é atribuído, como a gente acabou de ler, a sua autoria a Salomão. E ele era usado primeiramente ele foi composto por Salomão. Depois, quando Israel foi levado cativo, quando alguns judeus de Jerusalém foram levados cativos à Babilônia, este salmo, o Salmo 127, e não só este, mas os salmos, desde o Salmo 120 até o Salmo 134, eles eram lidos pelos cativos em Babilônia para lembrar das intervenções miraculosas de Deus, para lembrar do poder de Deus e para expressar a confiança que eles tinham em Deus e a sua gratidão. Então você tem em suas mãos um documento datado mais ou menos de 966 ou 945 antes de Cristo. Um salmo bastante antigo, um salmo com quase 3.000 anos. E é um documento que tem muito a nos ensinar, e eu gostaria que você me acompanhasse no estudo desse salmo, na meditação deste salmo, para nós entendê-lo. Como eu já falei, nós precisamos conhecer a sua trajetória histórica, pois o que está escrito nesse salmo revela muito de sua historicidade. Para vocês terem uma noção, basicamente a mensagem deste salmo, ou como diria uma criança, a moral dessa história é que uma vida sem Deus, não permitirmos que Deus participe do nosso negócio, do nosso projeto de vida, da nossa vida, é uma vida carregada de inutilidade, é uma vida vã, como está salientado por 3 vezes. Por 3 vezes você encontra no Salmo 127 a expressão: se o Senhor não guardar a cidade, em vão; se o Senhor não edificar a casa, em vão. Ou como diz o verso 2, inútil vos será. Então 3 vezes é salientado que se Deus não estiver na nossa vida, se Ele não fazer parte dos nossos planos, dos nossos empreendimentos, dos nossos projetos, parece que nós estaremos fadados à inutilidade, à infelicidade. Alguma coisa nos faltará. E Salomão, ele sabia bem do que estava falando. Não é por acaso que o verso 1, ele começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa. E aqui, casa possui basicamente 2 sentidos. Um sentido literal, referindo-se ao templo por Salomão. Não nos esqueçamos que este salmo foi composto por Salomão, e ele data de 966 anos antes de Cristo, a época em que Salomão começou a construir o grande templo que levava o seu nome à época, Templo de Salomão. Conforme Deus o orientou, conforme os pedidos de seu pai Davi, Salomão começou essa empreitada. E ele, melhor do que ninguém, sabia que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar o templo, de nada serviria. Tudo escorregaria para uma inutilidade, porque Salomão, ele tinha muitas riquezas.
Não é por acaso que até hoje se fazem filmes e documentários sobre as minas do rei Salomão. Salomão tinha muitos recursos materiais, muito ouro, muita prata. Salomão tinha pessoas capacitadas, ourives, tinha pessoas que entendiam de engenharia, tinha pessoas capazes de construir, pessoas minuciosas. Salomão tinha a amizade de algumas nações vizinhas, ele era amigo de alguns monarcas vizinhos, mas ele sabia que apesar das suas riquezas, apesar do seu pessoal, apesar dos seus recursos, apesar das suas amizades, se Deus não edificasse a casa, se Deus não a construísse, seria em vão o seu trabalho. Talvez essa seja uma das consciências que Salomão quer nos passar através desse salmo. Ele sabia disso, ele sabia que Deus não iria construir a casa para ele, Deus não iria construir o templo para ele, não, Deus não faria isso, mas Deus exigiria que ele fosse o seu alicerce. E para você entender o que Salomão está dizendo, nós precisamos nos reportar ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, se você abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 3, e no verso 11, o apóstolo Paulo pede encarecidamente aos irmãos de Corinto, desta cidade grega, que em hipótese alguma, eles tivessem como fundamento, como alicerce, como sustentação, outro fundamento, outro alicerce, senão é o que está escrito no verso 11, e você pode ler: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está dizendo coisa que Salomão diz: não adianta eu edificar este templo, eu possuo dinheiro, eu possuo recursos, eu possuo pessoal, eu possuo staff, eu possuo mão de obra, eu possuo apoio político, mas se o Senhor não estiver a base, se o Senhor não for o alicerce, de nada servirá. Em vão trabalham aqueles que edificam, diz a parte A do verso número 1. Em vão trabalham, é um trabalho cujo resultado ele será inútil. É o que Salomão está dizendo. E esta é a primeira interpretação possível da palavra casa. Se o Senhor não edificar a casa, este mesmo princípio pode ser aplicado à nossa vida hoje, em relação a qualquer empreendimento, qualquer coisa que nos propusermos fazer, qualquer coisa que nos propusermos empreender, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos, se nós deixarmos o Senhor à parte, se nós não entendermos que Jesus é o solo a partir do qual se ergue nesta vida qualquer coisa com sustentabilidade, se Jesus não estiver no alicerce dos nossos planos, da nossa vida, do nosso relacionamento conjugal, do nosso relacionamento familiar, do nosso relacionamento trabalhista, se Jesus não for o alicerce, com certeza a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família não possuirá sustentação em si mesmo, e ele será abalado. É o que Salomão está dizendo. Essa é a aplicação que nós podemos tirar deste verso, dessa primeira parte do verso número 1. Se o Senhor não casa. Interessante, quando é que a minha edificação, quando é que os meus projetos
se tornam inúteis. Eu já me referi à expressão tripla: se o Senhor não edificar a casa, em vão; se o Senhor não guardar a cidade, o vilarejo, em vão; inútil será levantar cedo demais e dormir tarde. Por que será que essas expressões de inutilidade negativas estão sendo usadas? Para nos dizer exatamente isso. Mas quando é que a nossa vida se torna inútil? Eu anotei algumas coisas e gostaria de compartilhar com vocês. A nossa vida, o nosso empreendimento, o nosso negócio se torna inútil quando nós começamos algo e não conseguimos concluir. Ou nós começamos algo, conseguimos concluir, mas não conseguimos desfrutar daquilo que é. Quando nós nos sentamos à mesa com os nossos familiares, nós temos uma mesa, nós temos uma varanda, nós temos uma sala, nós temos uma casa, nós temos carros, mas falta-nos o amor, falta-nos a sensação de pertença, falta-nos a sensação de acolhimento. Parece que entre famílias um espaço, um hiato enorme. Embora próximos, nós nos sentimos distantes uns dos outros. São formas de que a vida se torne inútil se o Senhor não edificar a casa. E sobre isso, Salomão diz para nós em Eclesiastes, no livro depois de Provérbios, no capítulo 5, você pode ler, no verso 19, o próprio Salomão diz: e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. E no capítulo 6, no verso 1, há um mal que tenho visto debaixo do sol e vi frequentemente entre os homens, um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda, honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho acaba desfrutando daquilo que a gente lutou toda a vida para conquistar. Ou seja, Salomão está dizendo que às vezes nós lutamos de uma forma ferrenha, de uma forma até selvagem para conseguir as coisas, e de repente a gente não consegue desfrutar delas, e de repente a gente não consegue mantê-las, e outras pessoas acabam desfrutando daquilo que nós deveríamos desfrutar. Então a primeira coisa que Salomão diz para nós, que a vida sem Deus é uma vida inútil, e isso é uma verdade, e ele quer mostrar para nós essa verdade, e ele então usa 4 episódios da vida, 4 situações da vida para nos mostrar essa verdade. E a primeira delas é essa, que não adianta nós querermos edificar a nossa casa à parte de Deus, nosso trabalho vai ser inútil. Mas Salomão também uma outra situação da vida para nos mostrar a inutilidade da vida à parte de Deus. E ele fala na parte B do verso 1, dizendo para nós que a cidade, se Deus não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. É claro que é uma linguagem figurada, mas também tem um escopo sapiencial, ou seja, tem resquícios de sabedoria para nós. O que a parte B do verso 1 está dizendo para nós é que não adianta a sentinela vigiar, não adianta nós buscarmos segurança em todo o aparato possível, e somente nesses aparatos, no cão de guarda, na purpurina, não adianta só isso.
A verdadeira segurança, a verdadeira proteção, ela vem de Deus. É o que Salomão está dizendo, um dos homens mais ricos e mais precavidos dos quais a Bíblia nos falou. Não adianta, assim como a edificação da casa vem do Senhor, a proteção também vem de Deus. É o que está sendo dito aqui. É como se Salomão tivesse pedindo para nós. Deem uma olhada no Salmo 21, que também é um dos salmos de peregrinação. Dê uma olhada nesse salmo. O salmo diz assim: elevo os meus olhos para os montes, onde me virá o socorro. O salmista, no caso, o salmista Davi responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra e os mares. Aí no verso 5 está dito para nós, está posto: o Senhor guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia nem de noite. O Senhor te guarda de todo mal, Ele guarda a tua alma. O Senhor guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e até o final. É o que está escrito. Salomão, ele quer que entendamos que não é só a casa que Deus constrói, da qual ele se torna o fundamento, o alicerce, mas Salomão quer que entendamos também que Deus é a nossa proteção. Muito interessante que Zacarias, no capítulo 2 do livro que leva o seu nome, no verso 8, diz para nós que Deus nos fez dele a menina dos seus olhos. Nós somos a menina do olho de Deus. Interessante que, se você for a etimologia da palavra pupila, que é esse globo escuro que nós temos no nosso olho, pupila significa em latim menina. Por que menina? Porque quando você se aproxima de uma pessoa e olha bem no olho desta pessoa, quanto mais você se aproxima, você percebe que você vai ficando pequenininho. A sua imagem se reflete no olho da pessoa, bem pequenininha. Então, quando Zacarias diz para nós que nós somos a menina do olho de Deus, dos olhos de Deus, Zacarias está dizendo isso. Nós somos aquela criança, aquela menininha, aquela pessoa tão pequenininha, mas que estamos sendo observados pelo olhar infalível de Deus. Deus é quem vigia a cidade, Deus é quem te cuida, é quem nos cuida, é quem cuida da sua família, é quem cuida da nossa casa, é quem nos livra. Não importa se tenhamos uma casa bem aguarnecida, se tenhamos alarmes, se tenhamos cachorro, se tenhamos segurança, isso é bom e é a nossa parte e a gente faz isso, mas a verdadeira segurança, a verdadeira proteção vem do Senhor. Não se esqueça disso. Salomão não quer que nós esqueçamos disso. É por isso que ele toma essas situações da vida para dizer esta grande verdade para nós, que se Deus não estiver no nosso negócio, tudo que a gente fizer nesta vida será em vão, será inútil, ainda que nós não creiamos nisso no momento, mas o tempo que é o maior de todos os professores, e que inclusive mata os seus próprios alunos, mostrará para nós que sem Deus a gente se torna um saco vazio. Mas Salomão, ele elenca outra situação da vida. Primeiro ele fala da casa, depois ele fala da segurança. Agora no verso 2 ele fala para nós sobre a parte econômica. Ele fala para nós sobre a agricultura, sobre o plantio. Ele fala para nós daquelas pessoas que fizeram do ativismo excessivo o seu Deus, dormirem tarde e levantarem cedo, terem o seu sono prejudicado para tentar ganhar a vida, para tentar se autossustentar sem precisar de ajuda de ninguém.
Aí Salomão, ele diz, o mesmo Deus que constrói a casa, o mesmo Deus que guarda o vilarejo e que guarda a cidade e que guarda a tua vida, porque o guarda de Israel não dormita, o guarda de Israel não trabalha por ti. Porque a imagem que nós temos do Salmo e da qual o salmista se deixa engravidar não é de alguém que está sentado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, a lá Raul Seixas, mas é alguém que trabalha como o outro que levanta cedo e dorme tarde, trabalha, mas com uma diferença: a diferença não está no trabalho, mas está nas atitudes. Aquele que trabalha e não descansa, e aquele que confia no Senhor e trabalha, faz a sua parte, mas ele deita e dorme, porque o Senhor o faz repousar. E aí nos surpreende fazendo um jogo com o seu próprio nome primeiro que Salomão recebeu e que Deus chamou Salomão. O primeiro nome de Salomão era Gedidias, e Gedidias significa do Senhor, e talvez o gramatical que esteja aí neste salmo venha corroborar a autoria deste salmo, de que Salomão é o seu autor, quando Salomão diz: mas aos seus, aqueles que Deus ama, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que amam a Deus, que se apegam a Deus, que buscam a Deus, aqueles que se convertem, a esses que o Senhor ama, Senhor, e que amam ao Senhor, a esses o Senhor dá tranquilidade, o Senhor dá significado de vida, dá sentido. Que Salomão está dizendo. Aí Salomão surpreende a todos, dizendo para nós que existe uma quarta situação da vida que revela que se nós deixarmos Deus à parte, isso trará inutilidade para a nossa vida. É se referindo à família. Bem-aventurado o homem que tem família, o homem que tem filhos. E o texto, ele não fala somente filhos biológicos. Há pessoas que problemas de incompatibilidade cromossômica, elas não, ou outro problema, elas não conseguem ter filhos. Deus não está falando somente de filhos e de filhos que a gente faz através dos relacionamentos significativos e saudáveis. Deus está dizendo: feliz o homem que entende que é através dos relacionamentos que Deus nós precisamos da época deste salmo. Este salmo foi escrito numa época em que não existia SUS, não existia previdência social, as pessoas idosas dependiam muito de sua descendência, de sua prole, de seus filhos, sustentadas na velhice. Por isso que Salomão, ele diz: feliz o homem, ou feliz a mulher, que tem filhos, que enche deles a sua aljava, aquele saquinho no qual as flechas eram colocadas, pois os seus filhos, sejam eles biológicos, sejam eles adotivos, sejam eles fabricados através de um relacionamento. Exemplo de Noemi e Ruth, que não era sua filha, mas se tornou filha do coração, pelo relacionamento baseado na lealdade, na fidelidade. Não importa, feliz o homem, feliz a mulher, que se cerca de amigos, porque quando tiver problemas, e aí Salomão nos traz à mente uma imagem de como os problemas jurídicos eram discutidos na época. Eles eram resolvidos à porta da cidade, os magistrados ficavam à porta da cidade, resolviam os problemas, as pendências. Feliz o homem que tem alguém para que, quando ele estiver velho, coloque o velho no sol e tire o velho do sol. Feliz o homem, feliz o pai, feliz a mãe
que tem um filho, uma filha, seja adotiva, seja biológica, e que ame, e que cuide, e que visite, e que procure. Então Salomão, ele se mune desses argumentos, ele pinça essas partes da vida para dizer a mesma coisa. Se Deus não for o nosso alicerce, se Ele não for o nosso protetor, se Deus não abençoar o nosso trabalho, como está escrito em Provérbios 22, a verdadeira riqueza, ela vem acompanhada das bênçãos do Senhor. Se Deus, é que primeiro, Deus é soberano. Deus é soberano. E Ele tem poder para edificar, para guardar, para proteger. A vida sem Ele é uma vida inútil. É uma vida completamente inútil. E talvez fique a grande pergunta para nós: se tudo isso é verdade, qual deve ser o alvo principal da nossa vida? Talvez como Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, diga para nós, diga para todos nós: se o Senhor não for comigo, eu não saio com este povo daqui. Eu não saio com este povo daqui. Eu quero orar com vocês neste momento. Eu quero orar com vocês para que o Senhor se torne o seu alicerce, o seu protetor, aquele que abençoa o seu trabalho e a sua família. Inclina a sua cabeça e ore conosco. Senhor Jesus, nós compreendemos a tua palavra. Nós sabemos que tu és a razão do nosso existir, que a parte de ti nós não somos nada. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, seja o nosso alicerce, o nosso fundamento, seja o guarda de Israel sobre nós, seja o nosso protetor, seja o Senhor que abençoa o nosso trabalho e abençoa o nosso sono, seja o Senhor que abençoa a nossa família. Em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Que nos lava dos pecados. Nada além do sangue. Que nos faz brancos como a neve, participar das sais. Segure na sua mão um pedacinho de pão que representa o corpo de Jesus. Este pedacinho de pão, como Jesus Cristo disse para o apóstolo Paulo, vocês devem parti-lo. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: querido Senhor, o que também entreguei para vocês, que na noite em que ele tomou um pedaço de pão e após parti-lo disse: isto é o meu corpo. Pegue esse pão,
Levante acima da sua cabeça. Esse pão representa tudo que você pode comer de Jesus. Seus ensinamentos, sua palavra, o relacionamento que você pode estabelecer com Jesus. Pai, nós elevamos a Ti este pedacinho de pão. Nós consagramos a Ti a nossa santa ceia. E nós te pedimos, Senhor, que quando comermos deste pão, mais de Ti, mais da Tua palavra, da Tua vida espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Depois de comer o pão, o Senhor tomou o suco, dizendo: este suco é a nova aliança no meu sangue. Façam isso vocês o beberem em memória de mim. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos a Ti este suco de uva e nós pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus, que traga vida, saúde, libertação, cura, restauração às nossas vidas, em nome de Jesus. Pode beber. Nós somos livres pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos pela vida. Agradecemos porque de alguma forma Tu és o alicerce da nossa vida. Tu és a nossa salvação. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o Senhor que abençoa o trabalho das nossas mãos. O Senhor que nos dá família e que nos ajuda a viver em família e abençoa a nossa família. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando em abril. Que este mês de abril seja um mês abençoado. Independentemente do que vai acontecer, nós sabemos que Jesus estará conosco. Eu quero agradecer a todos que têm nos honrado com a sua sintonia, a todos que têm compartilhado as nossas lives. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima semana. Quarta-feira eu estarei fazendo uma live da minha casa e nós estaremos meditando na palavra de Deus. Sexta-feira estaremos aqui, se Deus quiser, a partir das 8 horas da noite. Quarta-feira será a partir das 7h30, das 19h30. Então não esqueça. Um abraço e um beijo no coração de todos. Amém. Boa noite, gaúchos e gaúchas de todas as querências.